Bom, meninas, é um prazer ter vocês aqui. Eu sou Lisiane Rocha. A peça que nós vamos fazer é essa peça aqui, ó. Ela é uma nécessaire, gente. E aqui eu vou ensinar vocês a fazer a modelagem dessa peça. Por quê? Eu vejo que muitas iniciantes, elas têm dificuldades para fazer a modelagem das peças, desenvolver as próprias peças. E aí acabam ficando dependendo de moldes, às vezes quer um tamanho específico, não consegue achar, não consegue fazer. Então eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer a modelagem para que vocês tenham a peça do tamanho que vocês quiserem, tá, gente? Não é nada difícil, é tudo muito simples, é muito fácil. É só vocês prestarem bastante atenção que vai dar super certo. E a partir da modelagem dessa peça, vocês vão conseguir fazer a modelagem de qualquer outra peça, tá, gente? Nas outras lives que eu já fiz aqui, eu segui esse mesmo modelo aqui, ó. Com o que eu vou ensinar pra vocês hoje, essa aqui é uma peça que eu já fiz pra vocês numa live também, que é uma pochete, tá? Aqui. É só vocês procurarem aqui na minha página ou procurarem lá no canal do meu YouTube, que vocês vão ver a live dessa peça. É uma pochetinha. Com o que eu vou ensinar para vocês hoje, vocês vão conseguir desenvolver também o molde de uma pochete nesse formato. Vocês também vão conseguir fazer uma bolsa nesse formato aqui, ó. Que eu também já ensinei a fazer uma bolsa desse estilo, só que a bolsa que eu ensinei para vocês, ela tinha alça de corrente. Então, gente, essas aqui são variações desse molde. Então, o que eu ensinar para vocês hoje, vocês vão conseguir desenvolver várias peças. E também tem essa outra peça aqui, ó. Vou pegar para vocês verem. Olha lá, ó, que ela é uma pastinha de mão, tá? E essa peça eu também fiz uma live dela, já ensinei pra vocês como é que faz. Então, pra vocês verem como é versátil, porque tudo isso aqui, ele tem o mesmo formato, que é esse formato meio quadradinho, meio retangular. Então, é possível você desenvolver centenas de peças a partir de uma única modelagem. Então, aqui, gente, pra vocês poderem aprender a fazer essa modelagem, vocês podem ir lá pegar papel e caneta, tá? E uma reguinha, que é muito fácil aqui, ó. Eu ranquei uma folha de um caderno aqui. E eu não vou nem usar o molde o tamanho que eu usei pra fazer essas peças. Eu vou desenvolver um tamanho aqui com vocês agora. Então, aqui, ó, gente. Aqui. Tá aqui a minha folha. E eu vou fazer uma nécessaire, por exemplo, num tamanho de, sei lá, 15 centímetros, tá? Então, aqui, eu vou marcar aqui, ó, vou aproveitar a linha, que já tá aqui, ó. Eu vou cortar nessa linha aqui. Então, aqui, ó, esse quadradinho que eu cortei aqui, ele tá com um tamanho de 15, não, acabou que ele ficou com 14, tá? Porque a minha régua não começa no 0. Então, ele tá com 14 de altura por 18,5, tá? Então, aqui, ó. 14 centímetros. E aqui, ele tem 18 centímetros e meio. Olha só. E aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou arredondar as quinas. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar aqui essas quinas pra poder fazer uma nécessaire bonitinha. Eu vou levantar aqui vocês um pouquinho.
para poder mostrar para vocês as réguas que eu utilizo, tá, gente? Eu utilizo 3 réguas diferentes para fazer esse tipo de arredondado, dependendo da peça que eu tô fazendo, tá? E não é nada caro, são coisas que vocês vão ter aí na casa de vocês. A primeira régua que eu utilizo e que a gente vai usar agora para poder fazer essa peça é esse aqui, ó. É o cone de linha, tá? Eu faço o arredondado da maioria das minhas peças com essa parte de baixo do cone de linha, tá, gente? Então, isso facilita muito e padroniza muito as peças de vocês. Então, aqui, ó. Você vai pegar o cone de linha, vai posicionar ele bem aqui e vai marcar. Você vai fazer essa marcação aqui, ó, dos 4 lados e vai cortar, ok? Qual é a outra régua que eu utilizo? As outras 2 opções de régua que eu utilizo são essas aqui, ó, gente. O pires da xícara de café, que é esse pequenininho, e o pires da xícara de chá, gente. Vocês não precisam de mais nada além disso aqui, tá? Para poder fazer modelagem da grande maioria das bolsas. Dependendo da bolsa, às vezes, se for uma mochila que tem uma curva mais acentuada na parte de cima, você usa um prato um prato fundo ou um prato raso. Eu gosto de ir testando e riscando aqui, ó. Eu vou até riscar aqui para vocês verem, para poder ver mais ou menos o formato que a peça vai ficar de acordo com a curva que eu tô utilizando, tá? Se a curva vai ficar mais aberta, se ela vai ficar mais fechada. Então, aqui, ó. Essa primeira curva aqui é a curva do cone de linha. Pra necessaire, ela já vai ficar muito boa. Essa aqui é a do pires da xícara de café. E essa aqui é a do pires da xícara de chá. Então, eu tenho aqui essas 3 curvas. E elas já, na hora que você risca ela nos moldes, você já consegue ter uma noção de como é que vai ficar o formato da sua peça. Eu vou aqui, ó, riscar as demais partes aqui, ó, os demais lados da minha peça. E eu vou cortar isso aqui. Então, aqui, ó, gente, pronto. Já defini o tamanho, né, da minha necessaire, da minha bolsa, seja lá o que você for fazer, a gente já definiu o tamanho. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai marcar os meios, tá? Aqui, ó, no molde mesmo. Marquei aqui o meio da minha peça na altura e na largura. A câmera do Face já tá baixa, ô Fernanda. É por causa do delay. Você quer que abaixe a câmera do Instagram? É porque aqui no Instagram esse celular eu quase não tô vendo vocês. Mas a do Face já tá baixa, tá bom? Aqui, ó. Então, aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir qual o modelo de peça que eu quero fazer. A peça que a gente tá fazendo hoje, que é essa necessaire aqui, ó, ela tem uma abertura bem ampla, tá? O objetivo dela é que ela abra quase que totalmente. Sabendo disso, que eu quero esse tipo de abertura, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui no meu molde, aqui, ó, a parte reta do meu molde, ela vai ser o fundo da minha peça. Então, eu vou definir aqui, ó. O meio já tá marcado, então, aqui, ó, a minha parte reta,
ela tem mais ou menos 12 centímetros. Aqui, ó. Aqui é onde acabou a minha curva dos dois lados, então daqui até aqui eu tenho mais ou menos 12 centímetros, tá, gente? Pra esse tamanho aqui que eu cortei. Às vezes o tamanho que você cortou aí na sua casa é diferente, não tem problema. Você vai marcar aí qual que é o tamanho da sua parte reta, tá, gente? Igual aqui, ó. Dei uma marcaçãozinha aqui e uma marcaçãozinha aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Eu já sei que esse pedaço aqui, ó, de baixo é 12 centímetros. Agora, eu vou pegar a minha fita métrica e vou medir o restante. Eu vou pegar a minha fita métrica aqui, gente, com o molde mesmo, e vou contornar aqui, ó, por dentro, tá? E aí aqui, ó, eu vou contornar toda a peça com a minha fita métrica. Para poder saber qual o tamanho do meu canal do zíper. Então, aqui, ó, eu fiz todo o contorno. Na hora que eu medi tudo isso aqui, ele deu 47 centímetros, tá? Então, fundo, canal do zíper. O meu fundo, ele tem 12 centímetros. Isso aqui eu já defini, ou seja, o tamanho máximo que o meu fundo pode ter é 12. Então, eu vou cortar essa medida aqui, por exemplo, do fundo, 1 centímetro maior, que é como se eu fosse dar uma margem de costura. 13 centímetros. E o meu canal do zíper, eu medi 47. Eu sempre gosto de trabalhar, gente, pra mais, tá? E nunca pra menos, porque antes sobrar e você cortar, do que faltar material e você ter que refazer toda a sua peça. Então, aqui, eu medi 47 centímetros. Eu, Lisiane, cortaria 50 centímetros. Tá? Então, pronto. Para esse molde aqui, nesse tamanho que eu cortei, o meu fundo vai ter 13... Eu vou cortar o meu fundo com 13 centímetros e o meu canal do zíper com 50 centímetros. Essa altura aqui, ó, vocês é que vão definir. Se vocês querem uma necessaire mais alta, se vocês querem uma necessaire mais baixa, mais estreita, isso aí vai ficar a critério de vocês. Esse tamanho aqui, gente, é se vocês fossem fazer uma necessaire nesse mesmo estilo aqui, ó. Que é o que eu tô mostrando pra vocês, que tem essa abertura quase que total, ok? Ah, Lisiane, mas eu quero fazer uma peça diferente. Eu quero fazer uma bolsa quadradinha. Então, aqui, ó. Vamos supor que esse molde aqui que a gente cortou fosse pra fazer uma bolsa igual a essa aqui, tá vendo? É a mesma coisa, gente, só mudou o tamanho. Mas aqui eu fiz o arredondado com o cone de linha, tudo igualzinho eu fiz para essa aqui. Qual que é a diferença da bolsa para a necessaire? Por que que eu marquei aqui, ó, o meio na lateral também? Porque a bolsa, ela não pode ter o canal, o fundo, não pode estar no meio da peça, tá? Aqui, ó, o meio tá aqui. O meu fundo, ele sempre tem que ser maior que o meio da peça. Por quê? Porque senão a sua bolsa vai virar. Então, aqui, ó. O meio da minha peça deve ser mais ou menos aqui. E olha lá, ó, onde é que o meu fundo termina. Ele termina mais alto. Pra quê? Porque se o meu fundo for menor, a minha bolsa vai virar. Entendeu? Ela nunca vai ficar em pezinha, ela sempre vai ficar virando. Então, para que a sua bolsa não vire, você tem que colocar a sua medida maior. Tá bom, gente? Então, aqui, ó, se a gente fosse fazer a modelagem dessa bolsa, como é que eu faria?
Agora que eu já falei com vocês que o fundo, ele tem que ficar mais alto do que o meio da minha peça, o que que eu vou fazer? Eu já marquei o meio aqui, então eu vou colocar um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Vou marcar aqui e vou marcar do lado de cá. Vou pegar a minha fita métrica do mesmo jeito, aqui, ó. E vou contornar aqui, ó. Eu tô pegando da marcação que eu fiz aqui, ó. O meio da minha peça tá aqui. E aqui, ó. O meu fundo vai ser isso aqui. Aqui, ó. Vou contornar com a minha fita métrica. Passando aqui, ó. Pela parte de baixo. Tá? Aqui eu medi 35 centímetros. Então, vou anotar aqui, ó. O fundo, 35 centímetros. E aí, agora, eu vou medir a parte de cima. Que é a parte do canal do zíper. Aqui a minha parte de cima, ela mediu 25 centímetros. Só que nem eu falei com vocês, eu sempre gosto de trabalhar com sobra do que com falta. Então, eu não cortaria ela com 25 centímetros. Eu cortaria ela, por exemplo, com uns 27 centímetros. Tá? Porque se sobrar, você refila. Se faltar, você vai ter que cortar outro, né? Então, antes sobrar do que faltar, gente. Ou seja, eu mostrei pra vocês como é que vocês vão fazer. Caso vocês queiram fazer uma nécessaire desse jeito, ou caso vocês queiram fazer uma bolsa. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer uma nécessaire com esse molde, mas sem essa abertura toda, pode fazer. Aí vocês podem colocar, medir no meio, né? Ou seja, o seu fundo pode ter o mesmo tamanho do seu canal do zíper, desde que seja uma nécessaire. Se for uma bolsa, gente, não pode fazer isso, ok? É uma nécessaire, ela é bem básica, mas eu já ensinei pra vocês agora como fazer a modelagem de uma peça como essa. E com isso, gente, vocês vão conseguir fazer qualquer tipo de peça com essa mesma modelagem, tá bom? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma para poder fazer essa peça.